Profeta Daniel, capítulo 1. Estão assistindo, Bruno? Tem 21 versículos. Você quer continuar assistindo? É todo o capítulo. Mas os irmãos estejam com a Bíblia aberta, porque estaremos fazendo menção de alguns versículos. Mas eu vou ler até o oitavo, e depois nós estaremos fazendo alguns comentários dos versículos que aí estão. Nos diz assim o texto: no ano terceiro do reinado de Jeoaquim, rei de Judá, veio Nabucodonosor, rei da Babilônia, a Jerusalém e a sitiou. O Senhor lhe entregou nas mãos a Jeoaquim, rei de Judá, e alguns dos utensílios da casa de Deus. A estes levou-os para a terra de Sinar, ou Sinear, para a casa do seu Deus, e os pôs na casa do tesouro do seu Deus. Disse o rei a Aspenaz, chefe dos eunucos, que trouxesse alguns dos filhos de Israel, tanto da linhagem real como dos nobres, jovens sem defeito, sem nenhum defeito, de boa aparência, instruídos em toda a sabedoria, doutos em ciência, versados no conhecimento, e que fossem competentes para assumirem no palácio do rei e lhes ensinasse a cultura e a língua dos caldeus. Determinou-lhes o rei a ração diária, das finas iguarias da mesa real e do vinho que ele bebia, e que assim fossem mantidos por 3 anos, ao cabo dos quais assistiriam diante do rei. Entre eles se achavam dos filhos de Judá, Daniel, Ananias, Misael e Azarias. O chefe dos eunucos lhes pôs outros nomes, a saber, a Daniel, o de Beltesazar, a Ananias, o de Sadraque, a Misael, o de Mesaque, e a Azarias, o de Abdenego. Resolveu Daniel firmemente não contaminar-se com as finas iguarias do rei, nem com o vinho que ele bebia. Então pediu ao chefe dos eunucos, que lhe permitisse não contaminar-se. Pai, nós pedimos a tua iluminação nesta hora, do texto que acabamos de ler, para meditação e reflexão nas Sagradas Escrituras. Obrigado, Senhor, por esse tempo que estaremos meditando. Agradecemos por este momento, em nome de Jesus. Amém. Queridos, na filosofia grega, antes de Sócrates, o chamado período pré-socrático, um filósofo chamado Heráclito. Ele deixou um pensamento lá entre os muitos da sua filosofia, dizendo o seguinte: um homem, ao banhar-se num rio, ao sair dele, nem o homem será o mesmo, nem o rio será o mesmo. Esse pensamento de Heráclito, ele é bastante interessante. Ou seja, no momento em que nós paramos para meditar na palavra da vida, que é a palavra de Deus, antes dela somos uma pessoa e depois dela somos outra. Mas a palavra de Deus continua sendo a mesma, como água viva, rio de água viva. O rio natural não é o mesmo porque a água que desce em direção aos oceanos. Todos os rios descem para o oceano. Isso é muito interessante quando observamos na geografia do mundo, dos países em que os rios correm para o mar. Aí você vai dizer assim, não, mas tem alguns que não chegam nem ao mar, mas eles são afluentes dos que correm para o mar. De maneira que aquela água daquele rio acaba se juntando a de outro rio e correm para o mar.
Vamos ao contexto histórico deste texto de Daniel. O contexto é o seguinte: havia dois grandes impérios naquele momento, o Império Assírio e o Império Egípcio. O reino de Judá, sob o domínio egípcio. O faraó era Neco. Veja bem, novamente, Judá debaixo do domínio egípcio. Só que não era um domínio de escravização, mas era um domínio de tomar riqueza e mais territorial também. E era rei de Judá Jeoaquim, que era, na verdade, um vassalo do Império Egípcio, pois a quem estava subordinado. E pagava os impostos em prata, em ouro, ao Império Egípcio. Joaquim era filho do rei Josias. Mas Joaquim fez o que era mal perante o Senhor. Perseguiu o profeta Jeremias e destruiu o seu escrito profético, que depois foram reescritos pelo próprio profeta. Interessante que Josias fez o que era bom perante o Senhor, mas o seu filho não seguiu o seu exemplo. Não foi, de fato, um seguidor do exemplo do pai. Josias fez uma obra maravilhosa, quando foi rei de Judá. O mover de Deus na história faz subir o Império Babilônico com Nabucodonosor contra a Síria. E depois, o Império Babilônico com Nabopolassar, que era o imperador da época, contra a Síria. E depois seu filho Nabucodonosor, vencedor da batalha de Carquemes contra o Egito. E como Judá era território do Egito, ele invadiu Judá, especialmente Jerusalém, sitia Jerusalém por todos os lados, e ali ele consegue dominar a cidade de Jerusalém. Morrendo Nabopolassar, seu pai Nabucodonosor é proclamado, seu filho Nabucodonosor é proclamado rei da Babilônia. E aí ele, ao invadir, saqueou o templo, prendeu o rei Jeoaquim e provavelmente o levou preso para a Babilônia, mas não há precisão quanto a esta informação. Em segundo livro dos Reis, 24, versículo 6, nós vemos, segundo livro dos Reis, capítulo 24, versículo 6. Nós vamos ver aí o seguinte: descansou Jeoaquim com seus pais, e Joaquim, seu filho, reinou em seu lugar. Ou seja, ele acaba morrendo e sendo enterrado em Judá. Daí a dúvida se ele chegou a ir à Babilônia e depois voltou, mas não importa, isto é detalhe. Aproveitando esta oportunidade, Nabucodonosor leva para a Babilônia alguns jovens judeus, segundo as qualificações estabelecidas por ele. E o texto que lemos, do capítulo 1 de Daniel, ele disse que ele queria que separassem jovens de boa aparência, jovens sem nenhum defeito, ou seja, não poderia ser coxo, ter os braços mirrados, ter boa desenvoltura, deveriam também ser versados, doutos em ciência, versados em conhecimento. Ou seja, ele queria gente inteligente. E Nabucodonosor estabeleceu estas qualificações quando encarregou as penais, chefe dos seus eunucos, com tal incumbência. Aí entra em cena o grupo de jovens, e a palavra de Deus destaca esses 4 jovens no meio de tantos outros,
porque é através desses 4 jovens que Deus vai usá-los naquele momento lá na terra da Babilônia. A referência de que os utensílios do templo foram levados para a terra de Sinear é a mesma da região da Babilônia. Mais precisamente, é a mesma região da Torre de Babel, o que significa lugar de oposição a Deus, onde a perversidade tinha morada. Os babilônios eram guerreiros sanguinários, não é? Era gente perversa, tal como muito próximo de lá a cidade de Nínive, ou a cidade em que se torna um reino. Também era um povo bem perverso em suas investidas de guerra. Que pretendia Deus permitindo tal agressividade contra o seu povo? A invasão a Jerusalém, a invasão de Judá. Contudo, é também possível assimilar que contra o povo de Deus, Satanás está sempre ativo para querer destruí-lo, e assim usou, e usará homens maus, tiranos, desafeiçoados e sanguinários. Vemos, porém, presente naquele momento a soberania de Deus. A soberania de Deus. Clara manifestação de quem conduz a história. É Ele e mais ninguém, usando os expedientes, usando as vidas para trabalhar e moldar o homem que é mau, pecador, desobediente à sua vontade. Era necessário uma análise pessoal e introspectiva naquele momento, naquele estado de coisas. Era um caos. O povo que ficou foi misturado, foi aculturado, e aí nós vemos o nascimento do povo samaritano. É exatamente nesse momento que surgem os samaritanos. São judeus mestiços. O castigo de Deus viera por quê? Pela situação de distanciamento que o povo de Deus tomara dele. O povo se distanciara, com Jeoaquim fazendo muitas coisas erradas, voltando a ter ídolos no meio do povo, voltando a esquecer de orar, de cultuar a Deus, né? Então, naquele momento, Deus estava agindo. Deveriam viver como um grupo minoritário dentro de um ambiente ora ameaçador, ora amigável, alienados da cultura e fé religiosa, porque esta era a condição do exilado lá na Babilônia. Como se ajustar sem ser tragado? Era um grande desafio. Era um grande desafio para aqueles jovens. Não só os jovens, mas para todos aqueles que foram levados para a Babilônia, para serem ali escravizados. Os jovens receberam um destaque, porque eles serviriam no palácio. Aqueles que foram escolhidos, entre os muitos jovens, iam servir no palácio. Mas é interessante hoje, no dia do jovem presbiteriano, pensar sobre o tema o jovem cristão diante dos desafios do mundo atual. O mundo atual, ele apresenta ainda para nós, nos dias de hoje, os grandes desafios. E o primeiro que eu quero destacar é que há momentos em que somos escolhidos e não escolhemos. Quando isso ocorre, relembrando na introdução que fiz, os jovens foram escolhidos. Entre o grupo de jovens escolhidos, com as características dadas pelo rei Nabucodonosor, as penais, estava Daniel e seus 3 amigos, Ananias, Misael e Azarias. Pois bem, eles não escolheram servir, ou melhor, estarem debaixo da ordem de Nabucodonosor, comer das iguarias, beber o vinho. Eles estavam ali, não podiam escolher. Eles não podiam escolher se, não quero ficar no palácio, eu posso servir de outro jeito. Não houve. A escolha foi do rei, para que eles estivessem entre os jovens separados. Mas há algumas coisas que podemos escolher. E aí
é interessante que Daniel e seus amigos procuram o chefe dos eunucos e diz assim: olha, nós não queremos nos contaminar, não. Não queremos essa comida do rei, nem beber vinho. Dá-nos apenas dos legumes. E essa posição deles, essa decisão deles, foi quando eles procuraram o cozinheiro-chefe, não as penais, mas procuraram o cozinheiro-chefe e pediram que experimentassem apenas por 10 dias. Apenas por 10 dias. Está lá no versículo 12. Experimenta, peço-te, os teus servos, 10 dias, que nos deem legumes a comer e água a beber. Eles escolheram não comer das iguarias do rei. Então, veja, algumas escolhas independem, somos escolhidos. Por exemplo, para emprego. Nós não podemos escolher emprego, né? Não podemos escolher. Vai depender de quê? Se é concurso público, vai depender da concorrência, a nossa nota e se encaixar dentro das vagas disponíveis. Se é numa empresa, vai depender se nós temos o perfil para aquela vaga que a empresa tem. Quando iniciamos a nossa vida escolar, nossos pais nos colocam numa escola e nós não escolhemos a escola. Às vezes, em determinados momentos, nós não podemos escolher a escola. Temos que ir para aquela escola pública ou escola particular, né, porque é que está mais perto. Enfim, nós muitas vezes não temos escolha. Somos escolhidos para frequentar. Local para viver, muitas vezes você muda de cidade. Não tinha lá muita vontade de viver, mas aparece um emprego lá no Paraná, aparece um emprego lá no interior de São Paulo, aparece um emprego lá em Goiás, e você então se muda para continuar a sua vida. E ainda o exercício da própria cidadania, não é? O exercício da cidadania. Nós temos então alguns momentos que nós somos escolhidos, alguns momentos que nós escolhemos. E isso é muito importante como desafio para que possamos, à luz desse texto, ver como vamos nos comportar, como vamos agir diante do desafio que se apresentar. Daniel e seus amigos de repente ficaram diante de um grande desafio, que era comer das iguarias do rei e iriam se contaminar, porque certamente ali havia comidas que eram oferecidas aos ídolos, havia talvez alguns rituais para comer, enfim, alguns detalhes interessantes, especialmente a contaminação pelo vinho, que poderia deixá-los como acostumados, e daí para um alcoolismo, já naquela época, através do vinho, poderia acontecer. Enfim, é um grande desafio. Há momentos que somos escolhidos, há momentos que nós escolhemos. O segundo desafio, especialmente na nossa época presente, é que o pós-modernismo e seus pressupostos. O pós-modernismo está aí graçando direto com as ideias, através dos filmes, etc. Um filme que já passou algum tempo, mas que voltou agora com uma roupagem nova, Jornada nas Estrelas, a nova geração, e veio agora como Star Trek, a remodelação da clássica Jornada nas Estrelas, na verdade. Passa a mostrar um sutil deslocamento da modernidade para a pós-modernidade, refletindo uma profunda transição da sociedade ocidental, ou seja, a sociedade em que nós vivemos. Essas transformações sociais, culturais e religiosas são muito marcantes do que aquelas ocorridas no período da modernidade, nos escombros da Idade Média. Mas como era a mente moderna? Tendo como fonte a Renascença, o Iluminismo, elevou o indivíduo ao centro do mundo,
como Descartes definiu a natureza humana como uma substância pensante e a pessoa humana como um sujeito racional autônomo, fundamentado no princípio de Agostinho. Penso, logo existo, ou, em latim, cogito ergo sum. Segue-se como Isaac Newton, trazendo a lume uma visão científica do mundo físico. Assim, o ser humano moderno passa a ser a substância autônoma, racional de Descartes, e que habita no mundo mecanicista de Newton. Este princípio crê piamente nas qualidades racionais do ser humano. A mensagem da Jornada das Estrelas, ou da Star Trek, reflete bem isso, pois a tripulação do Enterprise, da nave interplanetária, era composta de pessoas de várias nacionalidades que trabalhavam juntas para o bem comum da humanidade. Eles eram a síntese da antropologia universalista moderna. Os seres humanos unindo forças, suas capacidades para vencer as dificuldades. E nesse patamar, a versão das Jornadas das Estrelas, o Sr. Spock é substituído por Data, um androide, racionalmente mais completo que o Sr. Spock, e é capaz de fazer façanhas sobre-humanas. Sua contribuição para a solução de problemas é inestimável, porém não se sente completo, porque gostaria de sentir emoções, sonhar e possuir um certo humor, mas isto não é possível, isto não acontece. O grande desafio da pós-modernidade consiste na aplicação da desconstrução de princípios, do qual afirmam que a leitura será diferente conforme o leitor. E da mesma maneira, a realidade será lida, entre aspas, diferentemente por todo ser dotado de conhecimento que com ela se depare. O que é isso, resumindo, irmãos? A pós-modernidade traz o seguinte: olha, não existe verdade, não existe verdade, existe interpretação. E esse pensamento está muito concentrado nas universidades, estão muito concentrados em livros, em filmes que estão passando no momento. Nós temos 3 expoentes pós-modernos. Jacques Derrida, que era um franco-argelino, que morreu em 2004, para ele, tudo que emerge do processo do conhecimento é a perspectiva do eu que interpreta a realidade. Ou seja, tudo está centralizado no homem e a verdade dele é aquilo que ele lê a partir do seu conhecimento. Michel Foucault, esse francês, enquanto Jacques Derrida morreu em 2004, Michel Foucault morreu em 1984. É um dos primeiros a influenciar esse pensamento. Ele dizia o seguinte: toda interpretação da realidade é uma declaração de poder, e toda afirmação de conhecimento é um ato de poder. Assim, ele entende que o conhecimento é sempre resultado de poder. Ou seja, na medida em que o ser humano interpreta a verdade, ele interpreta a realidade, ele é dono de um conhecimento em si mesmo. Então, ele passa a ser o centro de todas as coisas. Mas há um terceiro expoente neste momento do pós-modernismo, que é Richard Rorty, falecido em 2007. Ele afirmava que a verdade não é estabelecida quer pela correspondência de uma afirmação com a realidade objetiva, quer pela coerência interna das afirmações em si mesmas, mas que devíamos abandonar a busca da verdade e nos contentarmos com a interpretação. Veja que perigo não buscarmos a verdade. Isso é uma desconstrução. E aí, quando a gente lembra lá do fato de Jesus dizer: eu sou o caminho, a verdade e a vida. Parem de buscar Jesus. Parem de buscar Jesus. Não existe, ele não é verdade.
Parem de buscar a verdade e apenas interprete. Veja o grande perigo e um grande desafio. Onde fica o conhecimento da palavra de Deus? Onde fica? Comparemos a situação de Daniel e seus amigos nos versículos 4 e 5. Jovens sem nenhum defeito, de boa aparência, instruídos em toda sabedoria, doutos em ciência, versados em conhecimento, e que fossem competentes para assistir no palácio do rei e lhes ensinasse a cultura e a língua dos caldeus. Determinou-lhes o rei a ração diária das finas iguarias da mesa real e dos vinhos que ele bebia, e que assim fosse mantidos por 3 anos, ao cabo dos quais assistiriam diante do rei. Ele queria formar um grupo seleto de assistentes no seu império, né? Inteligente, gente inteligente. E há muitos dos nossos jovens, hoje nas universidades, se contaminando com estas filosofias, esquecendo a palavra de Deus. Também há muitos jovens se contaminando dentro das próprias igrejas, sem que vá à universidade, quando estão ouvindo coisas que não estão na palavra. Estão ouvindo sermões e estudos e interpretações que não estão na Bíblia. Elas são extras bíblicas, interpretações e variações da palavra de Deus que não têm cabimento. Ora, esta é uma hora de grande desafio. Desafio para os jovens que estão no mercado de trabalho, que estão na universidade, daqueles que desejam fazer carreira em pesquisa, daqueles que desejam chegar ao doutorado e prosseguir na vida como alguém que desponta guardado e amparado por Deus. É um grande desafio manter-se dentro da verdade que é a palavra de Deus. Esses conceitos pós-modernos mexem com a fé, com a razão e com os extraordinários feitos de Deus. Neste contexto, também encontramos o relativismo, que rapidamente penetra a partir da filosofia reinante sobre a vida cultural e espiritual dos nossos jovens. Mas há um terceiro desafio. O terceiro desafio é contra as potestades espirituais. Para enfrentarmos esta guerra é necessário preparar as armas para o combate, porque este combate é contínuo, voraz e em várias frentes e de várias formas. Então lembremos do que o apóstolo Paulo declara em 2 Coríntios 10, 4. Porque as armas da nossa milícia não são carnais, mas sim poderosas em Deus para destruição de fortalezas. Ora, armas não carnais. As armas da nossa milícia, as armas de cada um de nós como soldados de Jesus, não são carnais, mas sim poderosas em Deus. É a nossa fé, é a nossa consistência de fundamento na palavra de Deus, sem que, como Daniel e Azarias e seus amigos, nos contaminemos com estas ideias que já relacionamos aí da pós-modernidade. A guerra é aberta, declarada, mas nem sempre percebida por nós, especialmente enquanto jovens. Às vezes inexperientes, às vezes ainda não com os ouvidos atentos e o raciocínio logo imediato e rápido, nós acabamos por ver jovens incorrerem em erros como afastamento da igreja, negação da fé. Para isso, nós podemos pensar o seguinte, pensar que não existe mais guerra nenhuma, tornando-nos menos preparados e mais expostos. Não, isso aí é invenção, não existe nada de guerra, não existe isso, né? E aí nós temos algumas experiências, passamos por algumas experiências, né, de um jovem que fez a sua profissão de fé na adolescência, com mais ou menos 14 anos. 1 ano e meio depois, saiu, se envolveu com tóxicos, né? Foi para o mundo das drogas. Conseguiu sair, mas até onde eu tenho conhecimento, ele continua fora da igreja. Queridos, concluindo, já finalizando aqui o terceiro desafio,
é o de evitar a guerra. Às vezes reconhece o combate, reconhece que nós estamos no meio de uma guerra, no meio de um caos, mas a gente se recolhe. O jovem se recolhe, se retrai, não se expõe. Isso é a mesma coisa que negar. Né? Se lembre de Pedro, quando negou a Jesus, disseram, você parece um dos dele, um dos que seguem ele. Não, nem eu conheço. A terceira forma de negar a guerra é a fuga como refúgio seguro. Não se declara crente, dá espaço para o anonimato cristão. Né? Ou seja, ninguém na faculdade sabe que é crente, ninguém no trabalho sabe que ele é crente, acha que ele é porque ele tem um bom comportamento, acha que ele é porque ele não fala palavrão, mas ele não se declara em nenhum momento crente e não fala de Jesus para as pessoas. Então, essa fuga é um refúgio seguro. Isso é um perigo. Né? Isso é um perigo. Estamos numa guerra e o soldado não pode ficar só atrás da trincheira. Ele tem que avançar no campo contra o adversário. A fuga como refúgio seguro, né? Acabei de falar. O outro é o de combater a guerra, combater na guerra com armas erradas. As armas da nossa milícia não são carnais. Ou seja, muitas vezes nós achamos que a polêmica, né, vamos ganhar no falar, e a gente parte para a polêmica. Não, a polêmica não leva a nada. Nós temos que estar firmes e dizer, eu penso assim, é nisso que eu creio, e estou firme, eu sei em quem tenho crido. Eu sei em quem tenho crido. Não é? Já preguei há 15 dias atrás sobre isso. Eu sei em quem tenho crido. Firmeza na fé. Concluindo, amados irmãos, quais são os seus desafios como crente no Senhor Jesus? Jovens ou não, mas especialmente os jovens. Há momentos que somos escolhidos e não escolhemos. Mas há momentos que também podemos escolher as coisas. E aí temos que ter a capacidade de escolher bem. Segundo, a pós-modernidade e os seus pressupostos estão aí diante de nós, estão no nosso meio. A terceira é a guerra espiritual, a guerra contra as potestades espirituais que Satanás vem de encontro. Né? Vocês terem ideia, houve lá em Recife um decreto para que as igrejas não fizessem mais culto online. Isso é dedinho de Satanás. Isto é guerra espiritual. Isto é guerra. Então, nós não podemos achar que isso não existe. Seria um grande erro nosso pensar que isso não existe. Não é? Não podemos subestimar a ação e o poder de Satanás. Mas nós podemos continuar crendo na graça, no poder de Deus, quando jovens cristãos presbiterianos, que buscamos a sua palavra, nós estamos sempre atentos para não nos contaminarmos com o mundo, para vivermos no mundo, sem ser do mundo, à luz da palavra de Deus, para que Deus nos ajude, como ajudou Daniel e seus amigos. Os tirou da fornalha, os tirou da cova dos leões, né? Tirou da prisão. Enfim, eles têm... É uma história lindíssima, a história de Daniel e seus amigos, que depois voltaram para Israel e continuaram suas vidas a servir a Deus. E Daniel tornou-se aí um dos grandes profetas na mão de Deus. Deus quer utilizar você, jovem, como profeta dele nesse tempo. E o profeta de Deus nesse tempo é aquele que usa da palavra de Deus para falar sobre ela a muitas pessoas. Eu quero deixar, concluindo, uma poesia que está no meu livro, intitulada Jovem Cristão Presbiteriano. És força presente, viva e pungente, marcando épocas, sempre marchando, tendo como símbolo a tocha e como fundamento Cristo a rocha.
no mundo com influência marcante, levando a palavra que age transformando. Jovem presbiteriano, sê tu uma bênção. Ao mestre seja fiel de coração. Alma e vida a ele entregues, cuidando de não ser leviano, nem presunçoso, para que não escorregues. Jovem, viva a vida, porque ela é boa, mas vida com Cristo em tudo, para que feliz sejas o que soa do teu testemunho com tom agudo, belo exemplo que arraste e edifique, seja navio que não vai a pique. Que Deus abençoe. Quero orar. Pai Celeste, nós queremos agradecer ao Senhor, suplicar a tua bênção sobre este povo que ouve a tua palavra, este povo que é teu, que busca em ti o alimento para saciar a fome espiritual, são os que buscam na tua palavra a edificação nesse tempo de apreensão e de nervosismo e também, ó Deus, de preocupação. Mas é tempo também de nós pensarmos sobre os momentos que o teu povo passou no passado e que não é muito diferente dos de hoje. O Senhor nos ajude especialmente os nossos jovens a viverem nesse mundo, dando bom exemplo daquilo que seja agradável ao Senhor, que é fazer a tua vontade. Ser, ó Pai, misericordioso para com cada um dos jovens da nossa igreja e da nossa amada igreja presbiteriana no Brasil, abençoando os jovens em todo o território nacional, abençoando os jovens em todas as igrejas do mundo, jovens que te servem em espírito e em verdade. Louvamos o teu nome agradecidos, orando no precioso nome do Senhor Jesus. Amém. Receber a bênção e que a graça maravilhosa de Jesus, que o insondável amor do eterno Deus e que as doces consolações do Espírito Santo de Deus seja sobre cada um de nós, igreja do Senhor, até a volta de Cristo. Amém.